Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Hoje, Luzimar Soares e eu, Luciene Carris, recebemos a professora doutora Maria do Socorro Pinheiro. Ela é mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente, ela leciona na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, na Universidade Estadual do Ceará. Ela é especialista em literatura popular, poesia erótica e lírica feminina. Professora Maria do Socorro, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a sua participação no episódio de hoje do Sarau da Casa Azul. Sabemos que a literatura popular é pouco difundida nos meios acadêmicos e a poesia erótica, bem menos ainda, assim como a lírica feminina, que sofre uma espécie de apagamento. Você poderia nos falar um pouco sobre a sua carreira, o que te levou a escolher ou ser escolhida por esses temas de pesquisa? E já começando pelas autoras femininas, poderia nos falar sobre o papel da escritora Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Uma das suas obras mais famosas, o livro O 15, retratou na literatura uma das situações mais tristes da história do Nordeste, ou seja, a Grande Seca, e também o uso de campos de concentração para impedir os flagelados da seca de chegarem aos grandes centros urbanos. Olá, eu cumprimento a todos e a todas. Sobre a minha carreira, que levou a esse tema, eu nasci numa família de forte tradição oral. Meu pai era agricultor, analfabeto, escrevia apenas o nome dele, mas ele gostava muito de contar histórias de Trancoso, de assombração, de alma penada, de botija, de romances de cordel, né? Inventava histórias também, dizia que tinha ido ao Amazonas e criava lá umas peripécias, né? E eu, menina, fui sendo, nesse universo todo, fui me alimentando, né, de todas essas histórias. Entre uma história e outra, ele gostava muito também de cantar algumas cantigas da época. A minha mãe também cantava bastante, ainda hoje ela canta, né? Gosta muito de cantar hinos, né, da igreja, e eu fui, então, movida por esses sentimentos dessa tradição, né, oral. O meu avô, o pai da minha mãe, ele foi um poeta repentista. Ele cegou aos 40 e poucos anos, e depois de ter ficado cego, ele recebe, assim, como se fosse um dom de Deus, uma recompensa, uma espécie de recompensa. Ele, então, passa a desenvolver a veia poética, né, a inspiração artística. Então, minha infância foi assim, né, minha infância e minha adolescência, muito movida por essa oralidade toda, não só dos meus pais, mas de outros eventos que havia na época, como as rezas do mês de maio, as festas juninas, fogueiras de São João. Então, todo esse universo aí vai compondo ali a minha infância, a minha adolescência, e vai criando esse gosto. Então, eu acredito que esse meu interesse pela literatura popular, pelo cordel, a cantoria, advém dessa realidade que eu vivenciei, menina, adolescente, né, vivenciando aí a poesia oral, que vai ser o meu primeiro contato, né, com a poesia oral. Então, vai sendo assim que eu vou começando a perceber a riqueza dessa produção e a verificar o que há naquela produção que precisa de um olhar mais apurado, mais crítico, e então entram vários poetas aí para ser estudados, né? Então nasce daí. E sobre a questão da autoria feminina e da temática erótica, surge na minha carreira, né, nos meus estudos, o meu interesse, ele
nasce quando eu comecei a me dar conta de que eu havia feito poucas leituras de textos escritos por mulheres. Aí, ao perceber a existência de um problema, que eu considero que isso era um problema na minha formação e que muito provavelmente não seria um caso isolado, porque certamente outras pessoas teriam tido, assim como eu, um ensino fragmentado, eu comecei a pensar como é que eu poderia reparar essa lacuna. Aí essa realidade toda aí, simultaneamente para mim, ela era frustrante, desafiante. Aí surgiu o interesse no âmbito da pesquisa, sobretudo, pela poesia de autoria feminina. Aí eu tive que mudar um pouco a rota, não deixar a literatura popular, mas ao lado da literatura popular, eu também agregar outros nomes, sobretudo de mulheres, porque eu queria estudar as mulheres, né, a escrita de mulheres. Aí eu constatei que isso era uma deficiência formativa que fora proveniente, se não totalmente, ao menos em parte, de um ensino centrado apenas nas obras canônicas e que excluía as produções feitas por mulheres, feitas por negros e por outras produções consideradas minorias. Então foi a partir disso, dessa constatação, que eu me interessei por essas produções de autoria feminina e, sobretudo, pela temática erótica, que também fica à margem, né? Fica na marginalidade. Quanto a Raquel de Queiroz, ela exerceu um papel, né, muito importante na literatura brasileira. Não tinha nem 20 anos ainda quando ela escreve o 15, que é uma obra que vai inaugurar a geração de 30, todas aquelas obras, né, que constituem a geração de 30. Então, é uma obra que conta com grande realismo todo o flagelo da seca, e aí ela vai contar essa história que é muito comovente, contada pelo olhar de uma mulher. Olha como é interessante, né? Ela usa a personagem aí da professora Conceição, vai passar as férias na fazenda da família, e aí ela vai narrando, né? Ela vai contando todas as situações e aquela realidade sofrida que a seca causa naquelas famílias. Muitas outras obras de Raquel de Queiroz que ela escreveu são importantes também, e uma delas aqui que eu acho assim maravilhosa, que é uma obra que causa muito impacto também, é o Memorial de Maria Moura, publicado em 1992, e traz a história de determinação e coragem de uma mulher, Maria Moura, mulher forte, né? Mulher destemida, mulher líder, né? De um grupo, ela vai à frente, né? Em busca de um objetivo que ela tinha, mulher inteligente, cheia de estratégias. E se bem lermos a obra de Raquel de Queiroz, nós vamos observar que as personagens femininas de Raquel apresentam uma grande consciência, né? Consciência social, consciência política, tem um forte poder de obstinação. As mulheres de Raquel de Queiroz têm esse poder de obstinação. E ela, né, uma mulher, uma escritora que em 77 ela entra para a Academia Brasileira de Letras, sendo aí a primeira mulher a ocupar, né, esse espaço, a entrar nesse espaço. 80 anos, eu acho, depois, em torno disso, é que uma mulher, 80 anos depois da fundação, é que uma mulher consegue, né, entrar na academia. Então ela exerce, Raquel de Queiroz exerce uma força, né, marcante aí na literatura, pelas obras que escreveu, pelos temas que ela destacou em suas narrativas, temas relevantes, e com isso ela assume um comportamento, né, político, um comportamento crítico, altivo, e exerce um grande protagonismo, né, uma mulher protagonista na literatura, pelos seus temas relevantes, pelas suas personagens femininas fortes, mulheres fortes, e que muitas delas radicalizaram com as estruturas sociais, né, da época, sobretudo quando encontram uma Maria Moura pelo caminho, porque aí a gente vê que força tem aquela mulher. Eu reitero os agradecimentos da Luciene, e dando continuidade, você falou da literatura popular, uma das mais conhecidas é a literatura de cordel. Você poderia traçar um histórico para a gente sobre a literatura de cordel? O cordel é uma poesia narrativa, popular, impressa. Há várias definições, mas essa é a que eu acho mais
interessante porque ela é concisa e, ao mesmo tempo, ela define, né, de uma forma muito clara. Uma definição usada por um pesquisador chamado Ribamar Lopes. Quando eu vi essa definição dele, eu guardei, né, porque eu achei que era uma definição que dá para mostrar, né, para o leitor, para quem gosta do gênero, entender esse tipo de poesia. Sobre as suas origens, né, traçar-se um histórico, tem alguns historiadores, como alguns estudiosos, mais precisamente, como Câmara Cascudo, Manuel Diegues Júnior, Luitem, Ribamar Lopes, esse que eu citei agora, entre outros, que afirmam que essa produção ela veio na bagagem dos colonizadores lusos. Quando vieram aqui para o Brasil, né, trouxeram essa produção. E assim ela tem uma origem europeia. Mas existem outros estudiosos, como uma pesquisadora chamada Márcia Abreu, que ela mostra uma distinção entre a literatura de folhetos produzida no Brasil e a literatura de cordel portuguesa. E aí ela faz um confronto das duas produções culturais que são frequentemente associadas. E é importante mostrar que há para alguns estudiosos, é de origem lusitana, mas para outros, como a Márcia Abreu, ela já mostra diferenças entre essas duas produções. Mas, seguindo essa gênese, né, europeia, de que o cordel veio lá da Europa, chegou até nós pela via, né, da Espanha e Portugal, então chegou aqui no Brasil, mas as fontes do cordel, a literatura de cordel, essa produção ela está em outros países, como na Alemanha, Holanda, França, Inglaterra. Então, é uma produção que se difundiu em outros locais até chegar aqui ao Brasil. Surgiu e se fixou no Nordeste, né? No Nordeste brasileiro. E por que se fixou aqui no Nordeste brasileiro? Pelas condições sociais, pelas condições culturais, e segundo o Manuel Diegues Júnior, e também pelas condições étnicas. Então, as condições, por exemplo, da organização da sociedade patriarcal, aqui, né, na região Nordeste, pela religiosidade, pelas aparições messiânicas, pela questão da cana-de-açúcar, e também pelos vários povos que constituíam aqui, né, o povo brasileiro, negros, índios. E essa produção foi tendo aqui nesse solo nordestino, condições propícias para que essa produção se desenvolvesse, né? E aí é aqui mesmo que ela vai se fixar. E depois vai para as outras regiões do país. Em São Paulo, né, tem um polo cultural bastante forte de nordestinos que foram e que levaram essa poesia. Levar a poesia cantada também, a cantoria, e aí desenvolve, né, de uma forma muito bonita, são representantes dessa produção literária em São Paulo, como, por exemplo, um amigo meu chamado Moreira de Acopiara é aqui vizinho do Iguatu. Moreira, ele divulga a cultura popular em vários locais de São Paulo, desenvolve atividades bastante importantes, mostrando, né, a riqueza e a importância dessa produção. Então, voltando um pouco a essa história, no final do século XIX, só para situar, contextualizar melhor, tem-se notícia, né, de literatura de cordel no Brasil. E surge após o aparecimento de pequenas tipografias, que são espalhadas pela cidade, do interior e também na capital. Aí a cantoria, ela começa a ganhar forma impressa, que o cordel nasce da cantoria, né? O cordel é filho da cantoria, então a cantoria começa a ganhar forma impressa, está reservado a um cantador chamado Agostinho Nunes da Costa, que viveu entre 1797 e 1858, o lugar, né, de fundador da cantoria, e ele pertence a uma região da Paraíba, chamada Serra do Teixeira, que se tornou depois um polo, né, um berço bastante importante para vários outros poetas que nasciam naquela região. Depois vieram os filhos dele, chamados Nicandro e Ugolino, e aí esses são os mais que se tem registro, né, mas a gente
tem que pensar que outros cantadores antes deles já existissem, né, aqui no Brasil. Mas aí são eles que começam essa tradição, né, oral, essa tradição da cantoria. O cordel, como uma herança da cantoria, também vai surgir aí no final do século XIX. Não se sabe ao certo quem foi o primeiro autor a imprimir, né, os cordéis, mas temos certeza que Leandro Gomes de Barros, que foi um grande cordelista, né, e editor, foi o primeiro a fazer esse processo de editoração dos folhetos, que escrevia desde 1889. E o seu folheto mais antigo é de 1893. Mas também é possível, né, pensar na existência de outros folhetos anterior a essa produção de 1893. E aqui eu quero registrar um cordel, né, que circulava aqui pelas terras cearenses, um cordel intitulado Rabicho da Geralda, que era de autoria anônima. E esse cordel, ele é de 1792, segundo o historiador Antônio Bezerra de Menezes. Esse cordel foi recolhido por vários folcloristas, inclusive pelo escritor José de Alencar, que ouvia dos vaqueiros da fazenda de seus pais, nos arredores de Fortaleza. E isso, olha, a gente constata quando lê o romance de Alencar chamado O Sertanejo, que ele publicou em 1875. E tem lá, nesse romance, O Sertanejo, partes do Rabicho da Geralda. Então, é interessante, e eu tenho até aqui, velhinho cordel, o Rabicho da Geralda, contado, né? Então, provavelmente, esse deve ser um dos cordéis mais antigos, datado aí do século XVIII. Mas quem começa essa editoração mesmo, né, de sistematizar, de fazer o cordel, de vender, de chegar até o leitor, é Leandro Gomes de Barros. Vão seguindo os mesmos passos, né, do Leandro Gomes de Barros, outros cordelistas, por exemplo, como o Francisco das Chagas Batista, que começou a publicar seus folhetos em 1902, e também João Martins de Ataíde, em 1908. Então, esses três poetas, né, essa tríade, foram os poetas que sistematizaram as normas de composição do cordel que nós temos até hoje, né? Os cordéis feitos em sextilhas, aquela estrofe com 6 versos, metrificados, heptassílabos. Então, essa composição que nós encontramos hoje foram esses poetas, né, que sistematizaram. De lá para cá, muitos poetas cultivaram e ainda cultivam essa produção, que a cada tempo, né, cada tempo vai nos dando uma boa safra de poetas cordelistas, né, de mulheres também no cordel. Então, é uma produção que ganha outros espaços, como nós sabemos hoje, na mídia. Nós temos cordéis na internet, tem cordelistas que publicam seus textos apenas na internet, blogs e outros meios, né, em que esse cordel vai sendo divulgado e cada vez mais aí chegando às mãos do leitor. Seguindo essa linha de entendimento, até da sua fala sobre as mulheres, as poetisas, cordelistas, né? Você poderia nos falar um pouco mais sobre essas mulheres que trabalham com a literatura do cordel? Qual a influência dessa cultura do cordel na educação e na constituição do ser social? E tem esse reconhecimento, né, dessa literatura na sociedade. Você poderia falar um pouco disso? São questões assim até muito contemporâneas nesse momento que a gente atravessa, né, da importância da cultura popular para o Brasil, para a formação da nossa nacionalidade. Há muitas cordelistas, sobretudo aqui no Ceará, porque a gente acaba conhecendo mais na região onde nós, né, estamos. Cordelistas como Dalinha Catunda, que ela é de Ipueira, mora no Rio de Janeiro, mas sempre está aqui no Ceará, de vez em quando vem a Ipueiras, que é a cidade dela. E ela tem um blog bastante importante, curioso, que chama-se Cordel de Saias. Só colocar na internet Cordel de Saias, que encontra muitos cordéis da Dalinha Catunda, e ela também, ela movimenta bastante o blog. Outras pessoas participam da construção desses cordéis, sobretudo mulheres. Ela coloca lá um mote, e aí cada mulher vai fazer uma glosa daquele mote. Então aí ela movimenta, né, bastante aí o site. Tem outras mulheres como Vânia Freitas, Ivonete Moraes, que são de Fortaleza. Na região do Cariri, que é a região aqui do Cariri, no Ceará, é uma região bastante produtiva dessa produção, né, da poesia popular, do cordel, da cantoria.
Então, o Cariri tem várias mulheres cordelistas, Anilda Figueiredo, Lindy Cássia Nascimento, Joseni Lacerda, Bastinha Job, Salete Maria, Rosário Lustosa, né? São muitas as mulheres que fazem cordéis. Aqui no Iguatu, na cidade, né, do centro-sul do Ceará, tem alguns nomes como Amanda Preá, Leila Freitas, Alda Oliveira, Dejanira Feitosa, que mora em Acopiara. Então, são mulheres que produzem bastante, que têm uma produção, que é uma voz feminina, e essa voz, ela também é coletiva, porque elas apresentam ali, nos seus temas, representam ali outras mulheres, a partir dos temas que elas, né, anunciam. Então, são vozes que chamam a atenção, né, que são vozes que trazem ali uma mensagem e que o leitor precisa conhecer, né? Então, o cordel traz uma cultura muito, muito rica, e é uma cultura edificada pela memória, edificada na memória, como um processo de construção dessa poética oral. Porque o cordel, mesmo sendo escrito, a sua gênese é oral, porque nasce da cantoria. E o processo de fazer de muitos cordelistas é um processo feito na memória. O poeta faz na memória, guarda a poesia e depois transmite. Então, todo um processo de oralidade. Então, o cordel traduz um forte apelo social, como críticas à realidade social, política, críticas políticas, crítica à realidade histórica, à realidade cultural. Tem um elemento também aí no cordel bastante importante, que é o elemento identitário, um elemento identitário muito forte nessa produção, que agrega vozes que se tornam coletivas, porque representa sempre aí um ser social que luta pela sua permanência, né, na história. O reconhecimento dessa produção ainda é pouco, considero que ainda seja muito pouco, não se percebe o que está no cordel, o que aquele cordel anuncia, né, que vozes gritam ali naquele cordel, que vozes, qual é a mensagem que está sendo anunciada no cordel. Não se percebe a expressão de uma criatividade ligada a um pensamento crítico, porque os cordéis, por mais criativos e imaginativos que eles sejam, tem sempre uma mensagem crítica, tem sempre uma chamada de atenção ali para o leitor, tem sempre uma crítica política, uma crítica social, e muitas vezes não se percebe o que está ali anunciando, né, pelo cordel. É um cordel, às vezes, que ele é denunciativo, e ele é participativo também, né, da realidade, e muitas vezes o leitor não percebe isso, passa de forma desapercebida, julga-se muitas vezes a qualidade do cordel apenas por questões externas ao próprio fazer. Por exemplo, há uma desconfiança por quanto infundada sobre o valor estético dessa produção, baseada em elementos que não se sustentam, por simplesmente se afastar das formas de produção já padronizadas. Então, às vezes, essa falta de reconhecimento do cordel, essa valorização do cordel, não está nem na produção em si, porque às vezes as pessoas nem leem direito o cordel, mas julgam pela sua aparência, porque é um folheto que você compra barato, é uma produção barata, que você compra facilmente em bancas, né, de jornais, de revistas, e julga-se, às vezes, essa produção e não julga o que está ali dentro da produção, o valor estético, a qualidade estética, e além disso, a mensagem que vem nesse cordel, a temática que esse cordel traduz, né, anuncia, representa aí toda uma sociedade, né, toda uma coletividade. Então, o cordel tem todas essas questões que ainda precisam ser melhor pensadas. Então, o cordel tem um elemento identitário forte, né, na produção, aí, que agrega vozes que se tornam coletivas, porque representa um ser social, né, um ser que luta pela sua permanência na história. Quanto ao reconhecimento dessa produção, ainda é pouco, não se percebe o que está no cordel, a expressão de uma criatividade ligada a um pensamento crítico, denunciado, né, um pensamento que é também denunciador de uma realidade e participativo também dessa realidade. Há uma desconfiança, muitas vezes, dessa produção,
por questões que não estão ligadas ao valor estético da produção do cordel, mas a questões externas ao cordel, quanto à sua materialidade. Às vezes não se valoriza porque é feito num papel barato, porque a produção é barata, né? Você compra o cordel, é um preço baixo, de baixo custo, é diferente do preço de um livro. Encontra o cordel em bancas de jornais, né, é acessível e muitas vezes se julga a produção, às vezes associando aí a uma má qualidade sem conhecer o cordel, sem analisar esse cordel, sem fazer a leitura, e muitas vezes esse reconhecimento parte dessa materialidade do cordel, né, da produção, e não do que o cordel apresenta, né, do que ele traz ali, do que ele anuncia, das verdades que ele coloca ali para o leitor. E o cordel tem uma produção que é importante porque são versos rimados, mas que tem uma criatividade ali do poeta, mas essa criatividade ela é anunciadora de muitas verdades e de um pensamento crítico muito forte do poeta. Muitos poetas, eles têm às vezes uma baixa escolaridade, mas isso não impede deles mostrarem o forte poder que eles têm da visão de mundo, né, do mundo, da realidade, um conhecimento que eles vão adquirindo pelas suas vivências, pelas suas experiências. E isso é muito importante, valorizar esse pensamento, né, desse sujeito que constrói um saber e divulgar esse saber ao mundo todo. Eu queria passar por um tema agora que é relativo à chegada da universidade no Iguatu, que é relativamente nova. Como você vê a chegada dessas universidades nos interiores? Quais os benefícios dessa expansão de universidade, ou seja, a saída delas dos grandes centros e a chegada mais perto das pessoas nos interiores? A faculdade aqui de Iguatu, ela é uma unidade da UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. É um campus da UES que funciona aqui na cidade e atende a toda a região Centro-Sul. Já há 41 anos. É a faculdade, né, que chama-se Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu. Tem 5 cursos de licenciatura em letras, pedagogia, física, matemática e biologia. E com a chegada, né, da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, houve, né, na verdade, a oportunidade para muitas pessoas estudarem, melhorarem suas condições, né, de vida, ingressarem no mercado de trabalho. Todo ano nós formamos muitos professores na educação, na rede tanto pública quanto estadual, na educação básica, né, esses professores vão atuar. Então, isso trouxe uma melhoria significativa para toda a população, porque forma-se professores que vão atuar na educação básica e que vão formar, né, alunos para atuar em outras atividades. Então, isso forma aí uma rede muito importante, muito forte, né, para melhorar cada vez mais a formação das pessoas e a qualidade, né, de vida delas. Então, a chegada da universidade aqui no interior do Ceará, da região Centro-Sul, trouxe muitos benefícios para todos nós em vários aspectos, não só na educação, mas a partir da educação para outros segmentos aí da sociedade. Para a gente finalizar, você poderia nos falar um pouco sobre o Patativa do Assaré e também, se é possível, escolher um cordel que você acredite que represente o melhor do cordel feminino. O Patativa do Assaré é um grande poeta, né? Um poeta, um representante, um dos maiores representantes da poesia popular brasileira. Ele tem uma importância muito grande na nossa literatura brasileira. O legado literário que o Patativa, né, nos deixou engloba cantoria, cordel e poesia. Pode ver o Patativa nessas 3 dimensões, como cantador, primeiramente, porque começa assim, fazendo cantorias, menino ainda, né, na juventude pede à mãe autorização para vender lá uma ovelha para comprar uma viola, e aí ele sai cantando aí nas vizinhanças, alegrando festas de casamento, batizado, né, e outros eventos, usando a voz, né, Patativa é voz. Tem um livro que foi publicado, são os Cordéis de Patativa,
em torno de 15 cordéis. Não foram muitos, estão nesse livro 15 cordéis, de fato ele deve ter um pouco mais, mas eu acho que não passa de 20 cordéis. Não gostava muito de fazer cordel, porque era uma poesia feita por encomenda, né? Alguém pedia para ele fazer um cordel e aí contar uma história, e ele achava melhor criar a história naquelas narrativas, usando seu poder criativo. E aí, além de cantoria e de cordel, tem a poesia, que é onde nós vamos encontrar o maior número, né, de poemas do Patativa do Assaré. E esse legado é importante para a literatura brasileira, porque o poeta, com essa produção vastíssima, ele lidera, né, várias temáticas de cunho social, temáticas políticas, filosóficas. Nós encontramos muito de filosofia na poesia do Patativa, de questões históricas, de questões críticas. Ele é um defensor, Patativa é um defensor do homem do campo, e assim se considerava um poeta agricultor, quando ele diz num verso, quando ele diz, eu sou fio da mata, porque ele assume a identidade, né, do homem do sertão. Eu sou fio da mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Então, ele assume essa identidade, né, do homem sertanejo. E por assumir essa identidade, porque também é homem do sertão, ele vai, então, representar esse homem, né, ser a voz desses homens sertanejos, dessas mulheres sertanejas, e vai reivindicar. A poesia de Patativa é uma poesia de reivindicação, de melhores condições de vida, né? É uma poesia de protesto, é uma poesia que expressa uma cidadania, uma poesia que tem essa força, né, esse vigor todo. Então, as temáticas que ele cultiva são temáticas muito da realidade social, questões sociais, mas ele também tem temáticas de amor, tem temáticas femininas que falam de mulheres, tem temáticas eróticas. Eu descobri recentemente, fazendo um estudo sobre a poesia de Patativa, ligada assim, a essas questões, né, do erotismo. Tive curiosidade para ver se Patativa teria escrito alguma poesia, né, alguma coisa relacionada a essa temática. E aí encontrei, né, alguns poemas em que ele vai apresentando essa temática do amor, do desejo, né, do corpo feminino, e achei bem interessante. A poesia do Patativa está centrada na oralidade, claro, né? Que se ele vem lá da cantoria, do cordel, ele mantém isso na oralidade, mesmo ele tendo publicado seus livros, né? Essa poesia tendo ganhado o registro da escrita, mas aí não perde a questão oral, porque permanece, porque Patativa fez uma poesia na memória, segundo algumas pessoas da convivência do Patativa, inclusive um sobrinho dele, chamado Geraldo Gonçalves, que fez muita poesia junto com o poeta. Ele chegou a dizer que o Patativa fazia os poemas na roça, enquanto trabalhava ali, agarrado com a enxada, e aí ele se distanciava um pouco dos seus companheiros, né, de labuta, e começava a fazer os versos, caladinho ali, mas se ouvia algumas expressões do poeta. Então ele estava fazendo poesia, então era uma poesia que ele fazia na memória, guardava na memória e depois ele declamava. Então a oralidade permanece, mesmo quando ele passa esses poemas para o papel. A oralidade não desaparece, né? Então é uma poesia que foi feita para ser dita. Toda a poesia de Patativa, se a gente for ler um poema dele, vai perceber essa voz bastante forte, né? Essa sonoridade, essa poesia que pede para ser lida em voz alta. A gente, quando começa a ler, sente uma necessidade de ler a poesia em voz alta, porque ela pede, né, toda uma expressão ali corporal, né, uma performance poética. O principal personagem da poesia de Patativa é o próprio sertão, seja ele um sertão invernoso, né, um sertão que está ali verde, com a sua natureza exuberante, seja um sertão seco, como às vezes ele apresenta, né? A secura da terra rachada, do nordestino que planta, mas não consegue colher porque não tem inverno. Mesmo esse sertão aí sofrido, ele é belo, porque Patativa consegue, né, mostrar as belezas do sertão. E ele canta de forma linda, né? Mostrando o sertão em carne e osso, quando ele diz que para toda parte que olha, vê um verso se bulir.
Então, olha para cima e vê um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Então, isso é maravilhoso, assim, porque dá para... A gente acaba percebendo que para Patativa é muito fácil fazer poesia, basta ele olhar e aí ele já vê a poesia em toda parte. E isso é extraordinário, essa capacidade do poeta fazer poesia e transitar por dois tipos de linguagem, porque o Patativa tanto tem poemas numa linguagem culta, quando ele escreve sonetos, ou outras formas poéticas, como também tem poemas feitos em linguagem matuta. Então, o Patativa é um poeta versátil, porque ele transita por modalidades diferentes da linguagem. Quando quer, disse ele numa entrevista ao pesquisador Gilmar de Carvalho, que é um professor da UFC, e ele disse, quando eu quero, eu faço uma poesia em linguagem matuta. E quando eu quero, eu faço uma poesia em linguagem culta, da norma culta. Então, ele sabia transitar por esses códigos, né, linguísticos. Isso faz do Patativa um poeta versátil, né, um poeta que sabia fazer o poema, seja numa linguagem culta, seja em linguagem matuta. Então, Patativa é um grande conhecedor do sertão, canta o sertão de dentro, diferente de outros poetas que cantam o sertão, mas o sertão, às vezes ele vê o sertão de fora, mas o Patativa viu o sertão de dentro, né? Porque viveu toda a sua vida ali naquele espaço, né? Então ele sabe e conhece bem. Tem um poema dele chamado Cante Lá que eu canto cá, que é até título de um dos seus livros, de um dos livros mais importantes do Patativa, que ele fala para o poeta da cidade, né? Você cante a cidade que é tua, que eu canto o sertão. E aí ele demarca esse espaço, né? Eu canto o sertão porque nele eu moro, então dele eu sei falar. Tem também, né, dessa voz do Patativa, que é uma voz também coletiva, que anuncia e denuncia, né, as realidades ali de opressão e que muitas mulheres e homens passam, né, lutando por essas melhores condições de vida. Em 2019, no ano passado, Patativa completaria 110 anos. Aí eu e um amigo chamado Antônio Iraildo, que mora em São Paulo, mas é aqui da região, nós organizamos um livro, Um Sertão Encantado, em homenagem aos 110 anos do poeta. Aí aqui nós temos 14 capítulos escritos por pesquisadores. Cada pesquisador fez um capítulo mostrando temáticas relacionadas à produção, né, à obra do Patativa. E aí foi muito importante ter feito esse trabalho, porque foi uma homenagem aos 110 anos do poeta, e também porque nós conseguimos trazer outras pessoas que também trabalham com Patativa e mostrar essa produção que é uma produção importante, um legado importante e que diz muito da nossa realidade. Uma poesia que diz muito da nossa realidade social, né? Uma poesia de identidade, uma poesia coletiva, né? Uma poesia que tem essa cidadania bastante presente, né? E quanto ao cordel, que possa definir aí melhor a poesia de autoria feminina, né? Eu lembrei de um cordel da Dalinha Catunda, que ela fez junto com outras mulheres, e aí ela deu um mote, né? E aí participa várias mulheres. O mote é assim: se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Devo ler, né? Então, a primeira estrofe de Dalinha Catunda. O homem é mestre no verso e a mulher nunca se acanha. Rodando a saia com manha, ingressa neste universo. Encara tema diverso na cultura popular. Ocupando seu lugar, ela faz bem seu papel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Dalinha Catunda. A outra estrofe. A mulher só aglutina com sua sabedoria, canta noite, canta dia, burilando sua rima. Tem calma, não desatina, o seu lema é cantar. O verso metrificar já provou não ser bedel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Rosário Pinto. Homem tem nó no pescoço, mulher tem dengo e tem manha. Tem respeito e não apanha, e quando agarra no osso, pode ser idoso ou moço, tá difícil de soltar. Os dois se dando a rimar, cada um no seu papel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. De Anilda Figueiredo. Se o verso não for matuto, respeitem a nossa língua.
Ela está morrendo à míngua num português dissoluto. Converso mal, não disputo, regra é para orientar, existe para ensinar, não versejar revel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Bastinha Job. O direito à igualdade sempre foi nossa bandeira. Seguindo numa trincheira, lutamos por liberdade. Dentro da sociedade, marcamos nosso lugar, conseguindo conquistar seu registro em papel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Creuza Meira. Merecemos mais respeito e mais valorização, mais amor no coração, deixar de ter preconceito. Temos os mesmos direitos, aqui em todo lugar, no papel e no pensar, nosso instinto é fiel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Lindy Cássia Nascimento. Quem foi que disse algum dia que poesia tem sexo? Machismo hoje é complexo, do medíocre à nostalgia, que não vê que a poesia é gema por lapidar. Se o homem sabe lavrar, a mulher usa cinzel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Nesite Alencar. A linguagem feminina tem mais vez, voz e espaço. Saia, batom, flor e laço, sobre a cultura se inclina. A musa achou outra sina, outra forma de encantar. Tramas de seda ao rimar, em verso, chale dossel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Joseni Lacerda. Tem mulher na presidência da República e no Senado, tem mulher no consulado, mulher fazendo ciência, tem mulher de consciência que gosta de ensinar, fazer arte, poetar, como qualquer menestrel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Williana Brito. No mundo patriarcal, nosso sistema impedia quando a mulher queria mostrar seu potencial. Era um tempo brutal, não vale nem recordar. Resta ela valorizar o seu honrado papel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Nelcimar de Moraes. A mulher é competente, é feita do melhor barro. Não é nenhum ser bizarro, mas sabe ser diferente. E assim mostra a muita gente sua arte de versejar. Ninguém pode lhe calar, porque sabe ser fiel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Vânia Freitas. Garimpando em fértil mina da mulher e sua potência, faço minha reverência escrevendo nossa sina. O meu verso se inclina, se espalhando pelo ar, e ele corre para abraçar um feminino painel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Josi Maria. Não é sexo humano que define a competência. Isso prova a ciência. Foi no passado um engano, onde o homem soberano deixou muito a desejar. Na arte de versejar, a mulher tem seu papel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Franci Freire. A mulher ganhou espaço com firmeza e perfeição, imbuída de emoção, erguendo bonito traço. Sem medo e desembaraço, surge belo versejar. Na cultura popular, tem distintivo e laurel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Fátima Correia. A mulher faz com prazer o seu trabalho em ação, não renega a profissão em tudo que vai fazer. A profissão que escolher, nada deixa a desejar. Na arte de versejar, ela é também menestrel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Rosário Lustosa. Estando em minha presença, não fale mal da mulher, pois ela sabe o que quer e muito mais o que pensa. Também não faz diferença quando começa a rimar. Faz versos de admirar, com caneta ou com pincel. Se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Maria Miriam Teles. Encerrou. Quando você vier aqui, Luzimar, né? Luzimar. Eu vou 10 para vocês. Eu vou adorar, Socorro. Bom, muito obrigada por você ter participado conosco. Eu fiquei muito honrada e, na verdade, bastante emocionada, principalmente de ouvir você ler os cordéis, porque eu cresci com isso. Muito obrigada. De nada, Luzimar. Estou à disposição de vocês para qualquer outra atividade que vocês possam querer desenvolver e eu possa colaborar. Fico à disposição. Então, eu reitero as palavras da Luzimar, só tenho a agradecer. Aprendi bastante com você sobre literatura do cordel, que é algo que eu conhecia muito pouco, mas a gente entra em contato com você de todo modo. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade e disponibilidade. Tá, agradeço também e fico feliz com esse projeto que vocês têm.
Obrigada. Levar tanta coisa boa, né? Em meio a essa pandemia, tanta coisa ruim acontecendo, e vocês vêm com um projeto de literatura, de assuntos importantes, né? De valorização da vida, e esse compromisso tão bonito. Vocês estão de parabéns por essa forma, né? De viver. É uma forma de viver, né? Eu agradeço ter participado desse momento também. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!